Três coisas. Primeira, você nunca pode perder na sua vida a paciência. Anota aí. Não está anotando não? Anota aqui, ó, no coração, na mente. Três coisas que você nunca pode perder na vida. Se você perder essas três coisas, você vai ter sérios problemas. Você nunca pode perder na vida a paciência. Satanás, eu vou ler isso para você nesse texto. Ele tenta vencer as pessoas pelo cansaço. O inimigo, ele não está sujeito às leis da física, às leis da natureza humana, que eu e vocês estamos sujeitos. Se nós pularmos de um prédio, a gente vai para baixo. Se a gente saltar do precipício desse prédio, nós não cairemos para cima. Pela lei da natureza chamada gravidade, se você pular, a tendência é você cair, vai se esborrachar lá no chão. As leis da natureza são leis precisas, como a lei da gravidade. Você nunca vai ver um boi voando, um porco voando. Amém, gente? Por quê? Porque pela lei da gravidade, ele é pesado, né? Não são como as aves. Ao menos que levarem um porco ou um boi numa nave espacial, né? Para fora da atmosfera. E aí lá dentro da nave, você já viu esses filmes quando a nave sai da gravidade? O corpo perde o peso e ele fica então vagando ali dentro, fica flutuando. Isso só pode acontecer fora da gravidade. Mas dentro da nossa gravidade, dentro da nossa atmosfera aqui no planeta Terra, você nunca vai ver uma pessoa voando. Ao menos que ela for atirada. Ao menos que, já viu no circo o homem canhão lá, que ele é arremessado no canhão, bota no canhão e prum, ele atira? Nós estamos sujeitos às leis da natureza, às leis do universo. Uma outra lei do universo que nós estamos sujeitos. Tudo que o homem plantar, isso ele ceifará. Tudo que você planta, colhe. Isso é uma lei da natureza, independente disso, está escrito na Bíblia. Mas independente de estar escrito na Bíblia ou não, é uma lei da natureza. Toda ação tem uma reação. Tudo que você planta, você colhe. E por que eu estou dizendo isso para a gente nessa noite? Porque Satanás, o nosso adversário, não está sujeito a essas leis. O diabo, se ele pular de um prédio, ele voa. Ele não morre. Você está sujeito, por exemplo, à lei da sobrevivência, da vida. Se você pegar um revólver e dar um tiro na sua cabeça, você vai explodir os seus miolos, você vai morrer. O diabo não está sujeito a isso. Você não pode pegar uma arma e atirar no Satanás. Você não pode pegar uma faca e furar o inimigo. Você não pode ferir o inimigo fisicamente. Agora ele pode ferir você fisicamente. Ou pode fazer você se ferir fisicamente. E é isso que ele mais faz, ele trabalha para isso. Sabendo que nós estamos sujeitos a essas leis, ele procura utilizar dessas práticas para agir na nossa vida. Por isso que então, nunca você deve perder a sua paciência. Amém, pessoal? Um dia, a mulher de Jó perdeu a paciência. Ela perdeu a paciência. Quando ela viu que Jó não tinha mais nada, o diabo tinha matado os filhos dele, Satanás tinha tirado a saúde de Jó, tirou os bens materiais,
tirou as casas de Jó, o celeiro onde ele guardava a semente, o alimento, as reservas que ele tinha, o celeiro foi queimado, incendiado, Satanás botou fogo, não sobrou nada para Jó. A Bíblia fala que Jó, o diabo colocou na vida dele uma lepra pesada, que apodrecia a carne do corpo dele, e ele pegava um pedaço de caco de telha para raspar aquela pele podre, apodrecida, morta, que ficava descascando, e ele ficava se coçando com aquilo e amarrando aquilo. A mulher de Jó um dia desesperou-se, angustiou-se de tal maneira que ela perdeu a paciência. E ela virou para Jó e falou assim: Jó, amaldiçoa a Deus e morre. Em outras palavras, fala alguma maldição contra Deus, que Ele vai jogar um raio na tua cabeça, você morre, mas pelo menos acaba esse sofrimento. Amaldiçoa a Deus, fala alguma coisa contra Deus e morre logo, porque a mulher de Jó achava que ele morrendo seria melhor do que aquilo que ele estava passando. Fisicamente falando, ela não estava errada. Humanamente falando, olhando pelos olhos humanos, aquela mulher, ela estava dando até que um bom conselho, porque há situações na nossa vida que é preferível a morte do que aquilo que a pessoa está vivendo, tamanha dor, tamanho sofrimento. Eu estava lendo uma matéria esses dias, que um homem na França pediu a permissão do governo para aplicar sobre ele a eutanásia, para se matar, para darem uma injeção, para os médicos darem uma injeção para ele morrer, porque ele tem uma doença raríssima, pouquíssimas, entre menos de 10 pessoas têm essa enfermidade, e ele precisa todos os dias tomar injeções de morfinas, para ele não sentir dores, e as dores dele são insuportáveis. E ele pediu para o governo: me dá eutanásia, eu quero a prática da eutanásia. E o governo da França negou para ele: não, nós não vamos fazer isso, nós cremos nas leis de Deus, nós não vamos permitir isso. E não deram. Aí ele fez o seguinte, ele falou: olha, a partir de hoje, eu então me nego a tomar as morfinas, e a partir de agora, eu vou gravar o meu sofrimento em rede nacional. Ele colocou uma câmera lá no quarto da casa dele, foi lá na página do Facebook e começou transmissões ao vivo até o dia da morte dele. Ele falou: pois o povo vai ver o que eu passo, a humanidade vai ver o que eu passo até o dia da minha morte. E dizem que demorou 5 dias para ele morrer. Os 5 dias ele filmou e gravou tudo na live, e toda a humanidade acompanhou o sofrimento dele. Ele falou: eu vou mostrar, já que o governo não entende o meu sofrimento, eu vou mostrar. Claro que era uma pessoa que não tinha fé, mas a agonia dele era tamanha, a dor dele era tamanha, que ele preferia morrer do que continuar vivendo daquele jeito. Ele escolheu uma situação. E tudo por causa de quê, gente? Porque ele perdeu o quê? Quando você perde a paciência, você joga tudo pro ar, é ou não é? Quando você perde a paciência, você se entrega, você se deixa ser vencido. Quando você perde a paciência, você fala o que não deve, você faz o que não deve. E é tudo que Satanás está esperando. Aliás, ele está armando ciladas para que você perca a sua paciência com pessoas, perca a sua paciência com a sua fé, perca a paciência com familiares. Ele quer que você perca a sua paciência até com Deus. Tem pessoas que perderam a paciência com Deus. Ah, meu Deus, eu não aguento mais. Eu vou na igreja, eu oro, eu clamo e não acontece nada. Quer saber?
perdi minha paciência, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de buscar, não quero mais saber de Bíblia, não quero mais saber de oração, pastor, me esquece, não ore mais por mim, não precisa mais. Ela perdeu a paciência. Sabe o que acontece? O inimigo vai lá e se apodera da vida dela, da vida dele. Eu ia pregar outra palavra, mas o Espírito Santo mandou eu pregar essa palavra. Será que você está recebendo? Será que essa palavra está falando no seu coração? 3 coisas que você nunca deve perder. Primeira, paciência. Segunda, você jamais deve perder a esperança. Você sabe o que é esperança? É a fé. A esperança é a fé, exatamente. Quando você perde a esperança, você está dizendo: agora minha vida pode ser dirigida por quem quiser dominar ela. E Deus, Ele só vai dirigir a sua vida. Deus só vai controlar a sua vida. Deus só irá abençoar a sua vida e ser contigo se você for com Ele. Se você permitir Ele entrar. A Bíblia diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Se você não abrir a porta para Jesus Cristo, Ele não vai entrar, Ele vai ficar na porta. Se você não for lá e abrir, não adianta você lá de dentro da sua casa. Não tem pessoas íntimas que às vezes vão te chamar na sua casa: ô fulano, você, quem é? Ai, Beltrano, fulano, entra aí, você já é de casa. Nós não temos esse costume. Tem pessoas que a gente recebe lá na porta, é ou não é? A gente põe até uma roupa nova. Não, fulano está vindo na minha casa, opa, peraí. Quando ele chegar, você vai lá, abre o portão, você faz a recepção, não é assim? Mas aquele que é íntimo, não, entra, tá aberta aí, entra aí. Tem comida lá na geladeira, fica à vontade aí, tem um sofá lá, quiser dormir lá no quarto também, fica à vontade lá, você é de casa já. Jesus, por mais íntimo que ele seja da pessoa, ele nunca vai invadir para dentro da porta do seu coração se você não abrir a porta para ele. É necessário você ir lá abrir a porta para Jesus. Abre para ele entrar. E se você perde as esperanças, Jesus vai permanecer na porta, porque ele nunca abandona um filho dele. Jesus Cristo nunca abandona uma pessoa, nunca. Ele vai ficar na porta, plantado lá. E se você não quiser entrar, não quiser abrir, ele não vai invadir, ele vai esperar você tomar a decisão. Mas eu já perdi a minha esperança. Mas quando você perde a esperança, Satanás, que é diferente de Jesus Cristo, não é educado. Pelo contrário, Satanás é mal educado. Satanás, ele não tem educação nenhuma. Se ele for na tua casa e ver que você não está com Deus, não está protegido por Deus, não está na presença de Deus, ele não vai bater, ele vai invadir e ele vai entrar. Essa pessoa, ela está sem a presença de Deus, pois então ela é minha agora. Eu preguei essa semana, inclusive nós postamos no canal, uma palavra muito forte, com o tema dizendo: o diabo pode entrar na vida de um cristão? O diabo pode entrar na vida de um crente? Pode. A Bíblia diz, e o tema dessa palavra que eu preguei na semana foi: o diabo anda ao derredor, em derredor, bramando como um leão, rugindo, procurando alguém a quem ele possa tragar. Quem viu essa mensagem? Quem viu essa mensagem? E nessa mensagem, eu falo e ensino as pessoas nessa pregação, que o diabo, ele está procurando. Por que ele está procurando? Porque o diabo não pode entrar na vida de quem ele bem entender. Satanás não pode entrar ou tocar na vida de quem ele quiser. Ele não pode,
opa, tá vindo uma pessoa ali, vou entrar nela. Não é assim. Ele precisa saber quem é aquela pessoa a quem ele vai entrar. Por isso a Bíblia diz que ele está o quê, gente? Não, ele está o quê? Procurando. Eis que o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Atente para essa palavra do versículo. Procurando. Ele procura. Procura. Quando eu falo para você, procura